Amém, irmãos? Podeis assentar? Graças a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes na casa do Senhor. Fala para o seu irmão aí, irmãos. Vira para ele aí, fala aí. Jesus te ama. De novo, irmãos. Ele nunca esquecerá de você. Fala aí. Amém, irmãos. Hoje é o culto da família, né? Então vamos falar sobre uma família. Vamos falar sobre a família de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre Jó, irmãos. Eu quero compartilhar essa mensagem com a igreja. Porque às vezes, irmãos, Deus permite acontecer algo nas nossas vidas e nós ficamos perguntando: por que que isso acontece conosco? Por que está acontecendo algo nas nossas vidas? Nós ficamos perguntando por quê. E nós vamos aprender um pouco na palavra. Quem quer aprender sobre essa palavra aqui? Diga amém. Aqui é a verdade, não é? É ou não é, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra lá em Romanos. Vamos orar. Pai Celestial, eu creio, Senhor, que Tu és Filho de Deus vivo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te pedimos, Espírito Santo fica conosco, nos consola os nossos corações, capacita-nos, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Amém? Os irmãos estão meio assustados, irmãos. O que está acontecendo? Os irmãos estão meio assim assustados. Quem está feliz, diga amém. Relaxa, irmãos, relaxa. Nós vamos falar do amor de Deus. Relaxa, fica tranquilo. Romanos capítulo 10. Eu vou pedir para a Ilane, todo verso que eu for falar aqui, irmãos, na palavra, eu vou pedir para ela projetar no telão. Porque às vezes a gente fala, eu acho que os irmãos estão falando assim: oxe, esse irmão é meio herege. O que ele fala não está na Bíblia, não. Ele está inventando. Então eu vou pedir para a Ilane, tudo que a gente for falar aqui, todo verso que nós vamos citar aqui, ela projeta no telão. Amém? Versículo 14. Quero agradecer aos irmãos que nos assistem aí pelo G+, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Facebook. Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Versículo 14. Todos encontraram? Como, pois, invocarão aquele que não creem? E como creram naquele que não ouviram falar? E como ouviram, se não houve quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Continuamos lá no 16. No entanto, nem todos os israelitas, quem é os israelitas, irmãos? Não era o povo de Deus? Quem é o povo de Deus hoje? Nós somos o povo de Deus, não somos? Diga amém. Nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. O que é boas novas? É o evangelho da graça, é a nova aliança, é o novo concerto. Nem todos aceitaram. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
sua Bíblia está falando Cristo, irmãos? Está falando Deus? Depois nós vamos ver essas traduções aí das Bíblias aí, irmãos. Porque a palavra, ela é toda inspirada em Deus. Deus inspirou o escritor. Nós temos que ver a tradução depois aí, viu, irmãos? Porque é Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho do Pai? Porque a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Eu não preciso da minha interpretação, irmãos. Ela mesma fala por si própria. Ela é viva e ela é eficaz. Ela mesma fala por ela. Não precisa da minha tradução. Porque a igreja hoje, irmãos, não é um Facebook, não. Não é rede social. A igreja hoje não é Twitter. Não é o Instagram. A igreja hoje é lugar de falar da verdade. E qual é a verdade? João 17, a graça não veio? A lei não foi dada por Moisés? A graça e a verdade não vieram por Jesus? Então a verdade, irmãos, é Jesus Cristo. A verdade não é a lei. A verdade é a graça. A graça é a verdade. João 1,14, a Bíblia fala que Jesus, irmãos, Ele é cheio de graça. Ele é cheio da verdade. João 1,14 fala isso. Então Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Não importa a condição que você esteja. Vamos dobrar a atenção aí, irmãos. Porque se você tirar o foco da mensagem, se você perder um pouquinho o foco aqui, vamos conversar com ninguém agora não. Porque se você perder o foco da mensagem, você não vai conseguir voltar. A Bíblia fala que o amor de Deus é incondicional. Não importa a minha condição. Não importa o que eu fiz ontem. Não importa o que eu fiz amanhã. Não importa o que eu vou fazer amanhã. O que eu fiz no mês passado. Não importa. O amor dele é incondicional para a gente, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama muito demais, irmãos. A Bíblia, ela não define Deus como santidade. Ué, que é isso, irmão? Você é herético agora, irmão? Lê a Bíblia aí, querido. A Bíblia não define Deus como santidade. A Bíblia define Deus como amor. A sua maior essência é o amor, irmãos. A maior essência de Deus é o amor. Deus hoje, Ele nos vê como perfeito. Deus, Ele te vê hoje como íntegro. Deus, Ele te vê hoje como justo. Mas em Cristo Jesus, Ele te vê isso em Cristo, não em nós mesmos. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Então você é perfeito, você é íntegro, você é justo em Cristo, não em você. Você é perfeito em Cristo. Amém? Por isso que nós temos que estar em Cristo. Porque toda promessa da nova aliança, que é uma promessa que ninguém fala, parece um tabu. Ninguém fala da promessa da nova aliança que Deus tem preparado para nós. Ninguém fala. Todas as promessas da nova aliança, que é o novo concerto que Deus deixou para nós, irmãos, não estão se cumprindo, porque você não está em Cristo. A Bíblia fala que tem que estar nele. Aí as promessas vão se cumprir. No Antigo, no Novo Testamento, tem maldição, irmão. Tem a dupla maldição. Está aqui no Novo Testamento. Não é só alegria não, irmãos. Está aqui no Novo Testamento. Mas tem as bênçãos para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aí, diga amém. Graças a Deus. Então nós temos um conosco, irmãos. Nós temos um de nós. Um de nós aqui, ó. Um de nós subiu para o céu, está sentado à destra do Pai. Ele é um homem.
Ele está como homem, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Ele tem a afeição por você, irmãos, porque Ele sabe o que você passou aqui. Ele sabe como que você viveu aqui, porque Ele viveu aqui. Jesus Cristo sabe o que você passou, porque Ele já passou por isso. Ele tem afeição por você. É por isso que Ele se tornou completo pelo seu sacrifício. Ele se tornou completo e Ele se tornou perfeito pelo seu sacrifício, irmãos. Porque Ele conhece, Ele sabe a sua situação. Mas o diabo, ele quer inverter. E está invertendo. Dependendo do lugar, já inverteu a situação. O diabo, ele está mudando. Ele mudou a ideia. Pode observar lá fora, até dentro da igreja mesmo. A ideia mudou, está de cabeça para o alto. Virou. O diabo, ele é mau, irmãos. Ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele te odeia. Ele não gosta de você. Ele não gosta do ser humano. Ele nos odeia, irmãos. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ele não é a imagem e semelhança de Cristo. Ele foi criado para adorar. Hoje ele não adora. Você é um adorador. Você é a imagem e semelhança dele. Ele te odeia, irmãos. Ele quer te destruir. Essa é a função do diabo. O diabo, você é um cavalo. Ele te chama de cavalo. Jesus te chama de filho, irmãos. Você é filho, você não é cavalo. No Antigo Testamento você era servo. Hoje você é filho dele. O diabo inverteu. Ele quer te matar, ele quer te destruir. Mas Cristo não, irmãos. Cristo veio para te dar vida. E uma vida com abundância. Posso ouvir um amém? Olha só o tanto que o diabo é. Ele chega a Adão e Eva e fala: Adão, Eva, ele chega em Eva. Adão estava lá com ele. É verdade que Deus não deixou vocês comer de todas as árvores do jardim? Olha só o que o diabo faz no ouvido de Eva. É verdade que ele não deixou você comer de todas as árvores do jardim? O diabo sempre está mostrando que Deus, ele sempre apresenta Deus como Deus não fosse generoso. Como se Deus estivesse escondendo algo de você. O diabo sempre mostra isso. Como se Deus só quisesse saber dele. Você não. Não estou nem aí para você. Mas Deus não é assim, irmãos. O diabo sempre está mostrando isso. Então isso é pura mentira do diabo. O diabo, ele está mentindo. Nós vemos aí. Ele quer mudar, irmãos. Ele quer virar. Ele quer mudar nossas ideias. Ele quer tirar a sua visão do Evangelho. Nós temos que voltar para a nova aliança. Deus, ele nos ama tanto. Ele não deu o seu Filho amado para morrer pelo nosso pecado? Ah, mas, diácono, isso eu já sei. Eu sabia disso. Isso é o que mais falava na igreja. Já sabia? Então vamos ver a essência então? Quem é pai e quem é mãe aí, irmãos? Faz assim. Então, as pessoas que não são pais, não são mães, pensa numa pessoa que você ama muito. Pode ser um irmão, pode ser a mãe, um tio, um colega, um amigo. Pensa numa pessoa que você ama muito, demais. E você pensa no seu filho. Você tem coragem de dar o seu filho para morrer por um pecador? Pelo um homicida? Pelo um estrupador? Pelo um viciado? Pela uma meretriz? Pelo um publicano? Você tem coragem? Tem ou não tem, irmãos? Mas ele deu, irmão. Ele deu o filho dele para morrer pelas essas pessoas. Tudo que eu te falei. Você não tem coragem de dar o seu filho. E ele é o único que ele tinha. Às vezes você tem 3. Mas nenhum você tem coragem de dar. E fica com 2.
Ele não, irmãos. Ele é o único filho que ele tinha. Ele deu pelas pessoas que estão lá fora hoje. Posso ouvir um amém? Deus, ele não encontrou ninguém aqui na terra, no planeta todo. Deus não encontrou ninguém, irmãos, para morrer no seu lugar. E olha que ele procurou. Ele não encontrou ninguém para morrer no seu lugar. Ninguém aqui na terra. Por que ele não encontrou ninguém? Porque todos os homens têm pecado, irmãos. Até uma criancinha que nasce de um mês de idade, o pecado corre na sua veia, ó. É o sangue, está no sangue. O pecado corre. Ela é inocente. É uma criancinha inocente, é uma coisa linda, um bebezinho. Mas o pecado corre na sua veia. Está aqui na Bíblia, Romanos 5,17. Pela ofensa de um homem, o pecado reinou. Está na veia, está no sangue. Deus não encontrou ninguém para morrer pelo seu lugar. Por isso que há necessidade do nascimento virginal. Por isso que há essa necessidade, irmãos. Aonde Deus colocou a semente da mulher. Qual é a semente da mulher? Porque o homem tem semente, né? A mulher não tem semente. Qual é a semente da mulher? A semente é Jesus Cristo. A semente da mulher é Jesus Cristo. É o verbo que era Deus. O verbo que era Deus se tornou carne, irmãos. Aquele que estava com Deus no princípio se tornou carne. Por isso que há o mistério aí da Trindade. São 3 em 1. Não existe 3 deuses. É um Deus, 3 em 1 e 1 em 3. É o mistério da Trindade, irmãos. Posso ouvir um amém? Então aquele que estava com Deus no princípio, irmãos, ele foi colocado como feto no ventre da sua mãe. Não houve envolvimento do homem. O sangue do bebê, irmão, veio diretamente do pai. Não houve envolvimento. Deus não podia se contaminar com sangue humano. Por isso que aí há a necessidade do nascimento virginal. A placenta o nome? Ela serve só para instruir impurezas e alimentar o bebê. Deus já sabia disso, irmãos. Por que o ser humano não sabia disso? Tu vê com a mulher que tem HIV, a criança não tem. A não ser que o médico vacila na hora de tirar o bebê. Mas a criança não tem. Faz o pré-natal aí você vai ver. A mãe tem o vírus, mas a criança não. Deus já sabia disso, porque Ele já fez a mulher assim. O Criador já fez, já sabia que o seu filho ia vir. A semente. E o sangue não poderia misturar com o sangue humano. Porque o pecado entrou, o pecado está na veia. Posso ouvir um amém? Então, muito antes da ciência descobrir, irmãos, de Deus inspirou. Está na palavra. A Bíblia, por isso que a Bíblia é inspirada pelo Criador. Se o cientista lesse a Bíblia, muitas coisas já teriam acontecido no passado. Amém? Então, por isso, pelo esse nascimento, ele se tornou completo. Ele se tornou perfeito. Seu sacrifício foi completo e perfeito. Não há pecado nele. Apóstolo Paulo, um homem inteligente, intelectual, ele fala que Jesus não havia pecado, irmãos. Pedro, um homem de ação, ele falou que Jesus não cometeu pecado. João, discípulo amado, falou que em Jesus não há pecado, irmãos. Ele é puro, não tem pecado. Amém? Então toda vez que você vier a presente, toda vez que você vier perante a Deus, irmãos, traga o seu cordeiro sem mácula, sem mancha, porque Deus não vai te examinar. Ele examina o cordeiro. Ele não examina o homem. Não é como bom você é para Deus.
É como bom é o seu cordeiro. E o seu cordeiro tem que ser Jesus Cristo. Porque se não for Jesus, irmãos, tem que ser Jesus. Por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus, irmãos. Ou você quer ser examinado? Ninguém quer ser examinado, porque vai ter julgamento. Oh, mas você não fala da graça, irmãos? Você não fala do amor? Você não fala da verdade? Vai ter julgamento? Vai ter julgamento, irmãos, para aquele que não está em Cristo. Se você está, não tem julgamento para você. Mas aquele que não está em Cristo, tem julgamento. E aí é onde o negócio vai pegar, irmãos. Romanos 8:1 diz que não há condenação para quem está nele. Para quem está em quem, irmãos? Graças a Deus. Então, se você está em Cristo, o pecado não tem domínio sobre você. Está lá em Romanos 6,14. Mas se o pecado está te dominando, vamos começar a rever então, irmãos, os conceitos. Se o pecado está te dominando, você não está em Cristo. Ou a Bíblia está mentindo? O que está acontecendo? Se o pecado está me dominando, você não está em Cristo. Ah, mas eu vou para a igreja, e aí? Mas eu aceitei Jesus, e aí? Mas você não está em Cristo. Você apenas é um religioso. E o que foi que Jesus falou para religioso? Nós temos que estar nele, irmãos. É Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está nele. Amém, irmãos? Então nós temos que crer corretamente. Se nós crer errado, vamos viver errado. Se você crer corretamente, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, irmãos. Em todas as áreas. Área da saúde, área financeira, área sentimental, em todas as áreas. Você só precisa crer correto. A palavra não diz que ele é o princípio e o fim? O grego fala que ele é o alfa e o ômega. No hebraico fala que ele é o alef e o taf. Todo joelho, irmão, se dobrará. No céu, na terra, no inferno. Todo joelho vai se dobrará perante Jesus Cristo. A Bíblia não fala que vai ser perante Deus, não, irmãos. É perante Jesus. Ninguém é ante Deus, mas todo mundo é anticristo. Já prestou atenção? Quase todo mundo são anticristo. Não, Cristo não. Ante Deus ninguém é. Todo mundo fala de Deus. Deus aqui, Deus para lá, e Deus aqui, tá. E anticristo? Quem não fala de Jesus Cristo? Só o Evangelho, irmãos. Mas todo joelho vai se dobrar perante Cristo. Por isso que ele está como um homem no corpo glorificado, no corpo perfeito. Quando ele se apresentar a Israel, aqui ó, está aqui a marca, está aqui na coxa, e aí? Corpo glorificado. Amém, irmãos? Então suas conquistas não valem nada aqui na terra, se você não estiver com ele. Não vale nada. Nós não vamos morrer? Se Jesus demorar 50 anos, eu já morri há muito tempo, ó. Hoje eu estou com 40, o homem não vive mais do que 90. É raramente tu vê um com 100 aí. Demorou, já morri. E aí, as minhas conquistas? Caixão não tem gaveta não, irmão. Então, vamos colocar aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui foi o que eu conquistei. Esse aqui é meu, minhas joias, tal, meu dinheiro, tal. Aqui. Caixão não tem gaveta não. Morreu, acabou. A vida vai começar agora. Agora é onde começa a verdadeira vida, irmãos. Isso aqui é passagem. Isso aqui é só para a gente aprender. É como a estrada de Emaús, irmãos. É só para você aprender, conhecer. A verdadeira vida começa agora. Amém, irmãos? Vamos lá para o livro de Jó. O livro de Jó é um livro profético, é um livro poético, irmãos. É um livro de sabedoria. É como um livro de Provérbios, como um livro de Eclesiásticos, né? É um livro de sabedoria. Porque a Bíblia, ela se divide em livros.
Quando você for começar a estudar, você vai ver que é o Pentateuco, é livros históricos, é livros poéticos, proféticos. Então ela se divide em livros. O livro de Jó, ele é um livro poético, ele contém poesia hebraica. As poesias hebraicas, irmãos, raramente têm rimas, mas possuem muitas verdades, como provérbios, né? Vamos ver lá no livro de Jó? Vamos abrir lá, Jó capítulo 1. Jó 1. Graças a Deus. Todos encontraram? Vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro, um homem justo, temido a Deus, evitava se fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó, irmãos, ele não era uma pessoa má. Jó, ele era íntegro. Jó, ele se desviava do mal. Nós estamos falando de uma pessoa, se ela vivesse hoje, nos dias de hoje, irmãos, Jó era um crente. Jó era um homem justo. Era aquele homem que Deus deu seu sangue pelo seu filho. Era aquele homem que era justificado no sangue. Era uma pessoa que Deus chamava de filho. Como eu, como você. Você é filho, irmãos. Então Jó era como se fosse nós hoje, nos dias de hoje. Tem ensinamentos aí, irmãos, no cristianismo, que quando você passa por um problema, quando você passa por uma dificuldade, você pode observar aí, irmãos, pode entrar aí na internet, você pode ver, que hoje nós temos acesso ao mundo inteiro. Você vai ver que tem muitos ensinamentos, que quando você passa por esses problemas, é pelo seu pecado, é pelo pecado do seu pai, ancestrais, pecados do seu passado, é algo que você fez errado lá atrás, você está pagando agora. Pode ver, tem muitos ensinamentos hoje que falam isso. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, fala que quando o pai comia uvas verdes, irmãos, os filhos, os dentes embotarão, os dentes dos filhos, quando o pai comia uvas verdes. É uma maldição hereditária dos ancestrais. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, ele experimentou o vinagre. Ele não bebeu vinagre, né? Bebeu, não. Ele experimentou. O soldado foi lá e pá, nos seus lábios. Por que que isso acontece, irmãos? Jesus está quebrando a maldição hereditária. Porque a figura do vinagre, irmãos, fala da maldição que vinha dos ancestrais. Toda maldição foi quebrada na cruz. Por isso que ele teve que experimentar. Tudo que você vê na Bíblia tem um propósito, irmãos. Tudo, letras, nomes, tudo tem propósito. Por isso que nós temos que ler, reler, reconhecer que só Jesus tem o poder de curar nossas vidas. Amém? Só que hoje essa maldição não está sobre nós mais, porque Jesus levou sobre si, irmãos, toda a maldição dos ancestrais ele levou. Hoje não existe isso. Se uma religião chegar e falar, você está passando pela essa necessidade, pelo esse problema, é por causa do seu passado que você fez, seu pecado que você fez lá atrás, aquilo que você fez errado. Aí você chega nele, e Cristo, ele não levou nossas maldições? Nós temos que conhecer a palavra, irmãos. Temos que aprender, porque quando você aprende a palavra, ninguém te passa a perna. Que hoje o evangelho aí, irmãos, você vê como é que está o evangelho hoje aí. Amém, irmãos? Então está escrito lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, está escrito que você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo.
Então tudo aquilo está vinculado a Cristo. Toda a sua vida está vinculada a Ele. Só Cristo, irmãos, pode te dar. Só Cristo tem a palavra de vida eterna. Posso ouvir um amém? A propósito, o sofrimento de Jó, irmãos, durou apenas 9 meses. Então, perceba que o livro de Jó, ele contém 42 capítulos. Já falei que tudo na Bíblia tem um significado. 42 significa as paradas do povo de Israel. O povo de Israel pararam 42 vezes. 42 na Bíblia, irmãos, significa a genealogia de Jesus. Foi na 42ª foi que nasceu Jesus. Então tudo na Bíblia tem um significado. O livro de Jó, irmãos, é o livro mais antigo da Bíblia. Mas Jó não foi o homem mais velho. Jó viveu 140 anos. Mas esse é o livro mais antigo. Jó viveu antes de Abraão. O interessante, irmãos, é que a história de Jó não fala nada sobre Israel, porque Israel nem existia. A história de Jó não fala nada sobre a lei, porque a lei não tinha sido dada ainda. Israel é o povo da aliança. Israel procedeu de Israel, procedeu de Abraão. Você não vai encontrar verdades sobre a lei aqui não, irmãos. Você não vai encontrar verdades sobre Israel aqui em Jó, não. Nós podemos encontrar muitos fatos verdadeiros no livro de Jó. Fatos científicos. Está no livro de Jó. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Lá em Jó 26, fala que Deus suspende a terra sobre o nada. Como é que o povo sabia disso, irmãos? Por acaso eles entraram numa nave espacial, foram para a Via Láctea e ficaram olhando? Como é que eles aprenderam isso? Que a terra é suspensa sobre o nada. Está aqui no livro de Jó. Deus, o Criador, inspirou o escritor. Ele inspirou o escritor. O escritor foi e escreveu. Por isso que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Lá em Jó fala que o homem é conhecido pelas palmas da mão. Lá está falando, irmãos, sobre a impressão digital. Como é que o ser humano sabia que o homem era conhecido pela palma da mão? Está falando sobre a impressão digital. Lá em Jó fala que as nuvens retêm a água e deságua no mar. Está falando da condensação. Como é que eles sabiam disso, irmão? Deus, o Criador, está inspirando o escritor. O escritor está escrevendo a Bíblia. Lá fala da constelação, Orion, as Pleiades. Se você está no mar, irmãos, tudo bem, Brasília não tem mar. Mas se você está no mar, na noite escura, você é um marinheiro, você perdeu os instrumentos de navegação. No meio do mar, como é que você vai fazer? Cruzeiro do Sul. Deus criou estrelas, irmãos, no formato de uma cruz. É chamado de Cruzeiro no Sul. Se você está perdido na noite escura, pode olhar para as estrelas que você vai encontrar uma cruz. Quer dizer que lá é o sul. Então, se lá é o sul, você mora no norte, tu tem que ir para lá. Amém? Então Deus inspirou o escritor. Está tudo no livro de Jó, irmãos. Contém muitas verdades no livro de Jó. Graças a Deus. Então Jó era uma pessoa que Deus considerava. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem perfeito em Cristo Jesus. E isso acontece com nós hoje. Nós somos perfeitos. Mas nós somos perfeitos em Cristo. Não em nós mesmos. Mas o fato de nós sermos perfeitos em Cristo não quer dizer que Deus não tem nada
a fazer em nossas vidas. O fato de você ser perfeito em Cristo Jesus não quer dizer que Deus não quer tratar a sua vida. A justiça própria, irmão, é a maior raiz que Deus quer arrancar do seu coração. É a justiça própria. Porque a justiça própria foi o primeiro pecado da terra. Justiça própria. Se você comer essa fruta, você vai ser como ele, ó. Aí quer dizer, e sendo que Adão e Eva são imagem e semelhança, eles eram como Deus. Mas se você comer, você vai ser como ele. Aí quer dizer, se eu comer, você ir como ele. Então calma aí, então. A pessoa queria ter justiça própria, queria ser maior do que Deus. Foi lá e comeu. Comeu a fruta. Justiça própria foi o primeiro pecado que entrou. E Deus, Ele quer arrancar essa raiz do nosso coração. Posso ouvir um amém? Então, justiça própria quer dizer que todos são culpados, menos eu. A culpa é do pastor, a culpa é do meu pai, a culpa é do governo, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da minha mãe, é do meu irmão. Isso é um sinal de justiça própria. Nunca é a sua culpa. Sempre é a culpa do vizinho do lado. Isso é um sinal de justiça. Por isso que Deus quer arrancar essa justiça do nosso coração, irmãos. Muitos não acreditam que tem justiça própria. Jó não acreditava que tinha justiça própria. Ele não acreditava que tinha. Tem pessoas que acham que não tem. Tem pessoas que não acreditam que tem justiça própria. Mas eu quero te afirmar que todo o problema que Jó passou era por causa da sua justiça própria. Deus queria tirar, arrancar aquela raiz do seu coração. Só que aí Satanás fez ficar pior. Deus permite, só que Satanás fez ficar pior, irmãos. Deus disciplina seus filhos? Disciplina. Mas Deus não faz isso com acidente de carro. Deus não faz isso com enfermidades. Deus não faz isso com desemprego. Deus não faz isso com doenças. Ele disciplina, mas Deus não faz isso. Quando isso acontece, irmãos, é o diabo. Quando isso acontece, é o Satanás. Ele é mau, ele te odeia. Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é um adorador. Ele não é adorador mais. Por isso que Deus permitiu que o diabo fosse em Jó, fosse atacar as suas origens. Por isso que Deus permitiu que o diabo fosse mexer nas suas finanças, mexer na sua saúde. Porque o diabo chega a Deus e fala: ó, Senhor, ele só é assim porque ele é muito abençoado. Arranca tudo dele lá. Arranca o dinheiro, arranca a saúde, arranca a família, arranca tudo, vamos ver se ele é abençoado. Foi por isso, irmãos. Aí Deus permitiu, então vai. Deus permite, irmãos. Deus quer extrair a raiz de justiça própria. Deus permitiu o diabo, só que o diabo foi ao extremo. Ele exagerou, irmãos. Mas hoje eu quero te assegurar que isso não pode acontecer com você, viu, irmãos? Não compre essa ideia de ninguém. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jó falou. Pediu para Deus. Jó pediu, ele queria um mediador. O nosso mediador hoje é Jesus Cristo. Jó queria um mediador entre ele e Deus. Alguém que pegasse na mão dele e pegasse na mão de Deus. Hoje você tem um mediador, irmãos. O seu mediador hoje é Cristo. Hoje você tem. Jó ele queria, irmãos, mas ele não tinha. Ele não tinha. Eu e você temos o nosso mediador. Por isso que você tem que estar dentro da arca, irmãos. Porque se você cair, você cai, mas você cai dentro. Você não cai fora. Noé caiu, mas ele caiu lá dentro. Na hora que as ondas ficou, ó,
Na hora que a onda pegou, a tempestade veio, Nó caía, mas caía dentro da arca. Por isso que você tem que estar em Cristo. Amém? Graças a Deus. Você percebe que, quando nós lemos aqui Jó, você percebe que o diabo, ele parece que tinha acesso ao trono de Deus. Ele reunia seus anjos e ia lá no trono dele. Percebeu isso quando você lê? Por que o diabo tinha acesso ao trono, irmãos? Ele parece que tinha legalidade, ele podia entrar e sair na hora que ele quiser do trono de Deus. Só que isso não acontece mais. Lá em Hebreus fala que Jesus, ele tomou seu sangue, quando ele morreu na cruz, ele tomou seu sangue e aspergiu 7 vezes no lugar santo. Vai entrar lá agora para ver se entra. Não entra, igreja. Se você for estudar o ritual judaico do tabernáculo, você vai ver que quando o sacerdote ia entrar, ele expangia 7 vezes. O número da perfeição. Jogava 7 vezes. Está tudo na Bíblia. E jogava uma vez no propiciatório. O propiciatório é a imagem de Cristo. É a figura de Cristo, irmãos. Jesus só morreu uma vez. Ele só derramou o sangue dele por você uma vez. Então, se você não aproveitar essa vez, não vai ter 2 vezes não, viu? Essa é a única vez, irmãos. Bem-aventurado é vocês que acreditam em Cristo. Bem-aventurado é aquele que acredita nele pela fé. Naquele tempo, Jesus fazia milagre, mas o povo não acreditava. Hoje você é bem-aventurado, porque você crê e acredita. Amém? Então o diabo hoje ele não tem esse acesso mais, quando ele tinha na época de Jó. O diabo feriu Jó de um jeito, mano, extremamente mal. Jó tirou a sua família. O diabo tirou a sua família. Veio o vento dos 4 cantos da casa. Seus filhos estavam ceando. O vento veio e derrubou, matou todo mundo em um dia só. Os caldeus pegou seus camelos. Jó era o homem mais rico, irmãos. Quando Jó passava, quando Jó andava, todo mundo abaixava a cabeça. Jó cuidava de crianças, de velhos, idosos, pessoas com enfermidades, doentes, impuros, aleijados, cegos. Jó andava na cidade, todo mundo, lá vem um cara. Abaixava, o Jó passava. Jó tinha justiça própria, ele era, eu sou o cara. Pode ler, irmão, não estou inventando historinha aqui não, para te agradar não. Se você for ler na Bíblia, você vai ver que Jó, ele falou de si mesmo 40 vezes. É eu que faço, é eu, acabou. Falou 5 vezes de Deus. Não é eu que estou inventando historinha não. Jó era íntegro, Deus falou que ele era íntegro, justo, mas ele tinha justiça própria, e Deus quis quebrar a justiça dele. Passava na cidade, todo mundo respeitava, irmãos. Ele era uma pessoa rica, era o homem mais rico da cidade. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Depois que tudo aconteceu, Jó foi coberto de enfermidades. Se você for observar, você vai ver que a enfermidade sempre é do pé para a cabeça. Olha que interessante, quer dizer que a enfermidade vem do inferno. Sempre é do pé para a cabeça. Quando fala de cura na Bíblia, você vê que é da cabeça para os pés. Por que inverteu a cura da cabeça para os pés? Jó foi coberto de enfermidades. Mas você lembra que isso não pode acontecer com você, irmãos. Você tem um mediador, você tem Jesus Cristo, que está com você todos os dias, amém? O que nós não podemos fazer, irmãos, é o que mais acontece hoje. A Bíblia é inspirada. O que você não pode fazer é pegar passagens que era para povos hebreus, era para judeus rebeldes, e aplicar em si mesmo. Isso você não pode fazer, porque se você aplicar, só vai trazer problema para você. A Bíblia é inspirada,
Mas tudo que está na Bíblia aqui não se aplica a mim e nem a você. Tudo que está aqui, irmãos, temos que conhecer mais o Evangelho. Você tem que conhecer mais a palavra de Deus. Então Jó tinha justiça própria. Jó, ele só falava dele. Tudo era ele. Jó, ele tinha ficado rude. Deus teve que falar da sua grandeza para Jó. Aonde você estava, Jó, quando eu criei o céu, a terra? Onde você estava então, já que você é tão bom assim? É justiça própria, irmãos. Jó não é como Davi. Davi tem a mentalidade da nova aliança e vivia na antiga aliança. Quando Davi pecava, só a sua graça me basta, só a tua racete me basta. Ele tinha a mentalidade da nova e vivia na antiga. Jó não. Jó não abaixou a crista não, irmão. Deus quer tirar a raiz de justiça própria. Jó não se justificou, irmãos. Jó disse: o Senhor tirou, o Senhor deu e o Senhor tirou. Está na Bíblia. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tirou. Está na Bíblia. Mas não foi Deus que disse, irmãos. Quem disse isso foi Jó. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele não tira. Se Ele te deu a salvação, é a salvação. É a salvação eterna. Ele não vai tirar isso de você, não. Ele te deu, é seu. Quando Deus te abençoa, Ele te dá, irmãos. Ele não tira. Toma. Errou? Me dá aqui de volta. Não, irmãos. Isso não é Deus, não. Deus não é assim, não. Quando Ele te dá, é seu. Acabou, ninguém tira. Porque você é filho dEle. Posso ouvir um amém? Então a verdadeira vida está por vir, irmãos. A verdadeira vida está por vir. Essa é só a nossa passagem. Nós temos que aprender na nossa passagem. E eu quero te orientar na palavra. Eu não vou aqui espiritualizar a minha voz não, irmãos. Não vou gritar aqui não. Eu quero te orientar aqui, ó. Para quando Jesus vir buscar o seu povo, é só você que vai escutar a tombreta. Tombreta. Como é que é? Tombeta? É só o cristão que escuta, irmãos. O ímpio não vai escutar. E aí? É por isso que eu quero te mostrar aqui na palavra, irmãos. Eu não vou me espiritualizar aqui para você, não. Eu quero que você aprenda a escritura, porque aqui é a verdade, irmãos. Deus, Ele quer tirar essa raiz de justiça própria da sua vida. Você vê lá aqui no Antigo Testamento, quando Jesus pregava, as sinagogas, estava lá o povo todo reunido. Mas cadê, irmãos? É interessante, irmãos, eu não consigo entender. Eu fico pensando como é que pode. Nada é novo debaixo do sol. É a mesma coisa, irmãos. Hoje só mudou os crentes. É israelita, agora é os cristãos. Só virou. Nada é novo, irmãos. Está lá, sinagogas, os religiosos, sacerdotes, o povão lá dentro, todo mundo. Cadê o pecador lá dentro? Cadê o impuro lá dentro? Cadê? Cadê os publicanos? Cadê as meretrizes? Os prostitutos? Cadê? Não estava nas sinagogas. E aí? E quando Jesus vem, irmãos, Ele começa a pregar, o povo se aproxima, irmãos. Os impuros, pela lei de Moisés, se aproximar, vai morrer. Se entrar aqui no tabernáculo, nós vamos te pegar. Vamos te apedrejar. Mas não, quando Jesus veio, o povo se aproximou. Como é que eles se aproximaram, se tem a lei de Moisés? O ministério da morte, os 10 mandamentos, não são só os 10 mandamentos, irmãos. São 613 leis. Como é que eles se aproximaram? Porque Jesus pregava o evangelho da graça. Jesus pregava a nova aliança, o novo concerto. Ele pregava o amor, irmãos. Jesus pregava favor. Hoje você vê ninguém pregando isso mais. Eu acho um absurdo, irmãos. Eu fico achando absurdo. Eu estava passando ali em Taguatinga, irmãos, Evoque entrando, irmãos. Os crentes chegando de ônibus, igreja. Carrinho de 10 conto, Fiat Uno. Os pastores chegando de Evoque, irmãos.
O que é isso? Quer dizer que o pastor é próximo, eu não sou não? Que igreja é essa então? Que evangelho é esse, irmãos? Que eu sou curado, o pastor é curado, todo mundo é curado, eu não sou curado por quê? Vamos rever o conceito, irmãos. Você tem que ser abençoado. Se Deus vai me abençoar, Ele tem que te abençoar. Porque senão a Bíblia está errada. E a Bíblia não mente, aqui é a palavra, é a verdade, irmãos. Se falou que tem que abençoar, tem que abençoar. Se falou que você tem que ser curado, você tem que ser curado. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Não é eu que estou falando para te agradar, não. O povo usa a fé das pessoas aí para enriquecer. Por isso que você tem que estar com o Evangelho. Jesus não voltou, chegou um irmão lá na faculdade, na teologia, falou: irmão, Jesus não voltou não, é? Desde pequeno que eu falo que voltou, que eu vejo falando que Jesus vai voltar. Mas como é que Jesus vai voltar, irmão, se o Evangelho de Cristo não está sendo pregado? Como é que vai voltar? É crente fazendo festa para crente. Eu acho um absurdo isso, igreja. Eu vou pagar para você cantar na minha igreja. Quanto que você cobra? 5 mil. Quanto é que você cobra para você pregar na minha igreja? 5 mil. Então você me dá 5 mil, eu prego na sua igreja. Você me dá 5 mil, eu prego na sua. Que é isso? Eu te dou 5 mil, mas vai pregar lá para o pecador lá, vai. Pega lá fora, vai pregar lá para o pecador, para quem precisa. Crente não precisa. Eu vou pagar para uma pessoa cantar para mim, irmãos. Para que eu quero que a pessoa canta para mim? Eu já conheço o Evangelho. Eu vou pagar para uma pessoa para pregar para mim? Para que eu quero pagar para a pessoa pregar para mim? Eu já conheço. Eu pago para você pregar lá fora. Vai pregar lá fora para quem não conhece. Aí sim, irmãos, aí é o verdadeiro Evangelho. Aí virou um cartel. Virou um cartel. Eu prego para tu, você prega para mim. Eu pago para tu, você paga para mim. Que isso? Virou. Amém, irmãos? Então justiça própria, irmãos, é trapo de imundície. Está na Bíblia. O que é justiça própria? A Bíblia fala que é absolvente íntimos. É trapo de imundície. Você não pode ter justiça própria, irmãos. A sua justiça é Cristo. Cristo é a sua justiça. Você não pode ter justiça própria. Eu sou o cara, eu faço, eu sou bom. Não, irmãos. Não pode. Deus vai, por isso que Deus permite que aconteça, para Ele quebrar a sua justiça. Estou passando por luta. Amém, irmãos. Deus está quebrando a sua justiça. Ele quer que você olhe para Ele, ó. Só para Ele, irmãos. É só Ele. Amém, irmãos? Então só Ele tem a palavra de vida eterna. Nós não podemos reter o Evangelho da graça. Eu nem esquento com isso, irmãos. Está na Bíblia. Aqui, ó. O povo israelitas, o povo de Deus. Nem todos aceitaram. Pessoas fazem cara feia quando eu falo da graça. Ah, esse irmão só fala da graça? O povo faz cara feia. Eu não gosto, eu não aceito. Eu acho que tem que ser saia aqui, camisa aqui, gravata aqui. Tem que ser santo, tem que se justificar. Eu tenho que me santificar mais. Que é isso, irmãos? E o sangue que está aqui correndo na sua veia? O que é isso? Eu tenho que ser santo, eu tenho que ser... Não, que é isso, irmão? Justiça própria, irmãos. Você está buscando justiça própria. A tua justiça é Cristo, irmãos. Por isso que onde está o pecado, a graça superabunda. E eles não entendem isso. Quando eu falo da graça, todo mundo faz cara feia. Eu não estou nem para ninguém fazer cara feia, não, irmão. Está na Bíblia. Ó. Nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram a Cristo. Ele foi rejeitado por todo mundo. Ele pregava o amor. O povo se aproximaram dele. Por isso que eu falo da mensagem da graça, do novo concerto, da nova aliança, para você ser, a sua vida ser mudada, para você não ser um religioso dentro da igreja, porque se você for um religioso dentro da igreja, Jesus vem e você fica, aí a trombeta, é trombeta mesmo? Aí a trombeta, aí você não vai escutar, que é só você que escuta, o religioso não vai escutar, o cristão santão dentro da igreja não vai escutar. A nossa santidade está em Cristo. Deus nos vê em Cristo Jesus, irmãos. Você é perfeita em Cristo, nem em você mesmo não. Posso ouvir um amém? Não podemos rejeitar a mensagem da graça, o novo evangelho, o novo concerto.
Porque você vai rejeitar as bênçãos de Deus que tem para você na sua vida. Mas o que anula a minha fé? O que anula a fé? É o pecado? O pecado que anula a fé? O pecado não anula a fé. O que anula a fé é a lei. Está na Bíblia aqui, irmãos. Romanos 3,31. O que anula a minha fé é a lei. Olha só que interessante, irmãos. Como a gente tem que ouvir a palavra. Olha só que interessante. A graça foi dada por Jesus, não é verdade? A salvação é pela graça? Amém, graças a Deus, irmãos, entendeu ali. A salvação é pela graça, irmão? A salvação não é pela graça? Então vamos continuar lendo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então para você ser salvo, você tem que ter a fé. Só a graça não basta. Você tem que ter a fé para você ser salvo. E o que anula a fé? É o pecado? O que anula a fé é a lei. A lei anula a fé. O que é a lei, irmãos? A lei faz o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. A lei anula a fé. Religiosos aí dentro da igreja, cheio de justiça própria, irmão, cheio de lei. Isso não pode, você não pode cantar, você não pode tocar, você não pode subir no altar, você não pode. É cheio de religioso. A lei anula a fé. Se a lei anula a fé, como é que você vai ser curado? Como é que você vai ser abençoado? Como é que você vai ser próspero? Se a sua fé foi anulada. Eu não estou inventando, é a Bíblia que está falando, irmãos. E como é que você vai ser o principal seu? É a salvação. Como é que você vai ser salvo se sua fé foi anulada? Você não tem mais fé. Aí eu fiquei interessante, eu li isso aqui, eu fiquei, opa, calma aí. Eu achei muito interessante. E toda vez que eu não vou ler a palavra, eu peço para o Espírito Santo me revelar, irmãos. Aí eu falei assim, opa, então tá aí, ó o segredo. Por isso que nós temos que ler. Aí a pessoa acha um absurdo. Como é que pode, irmãos? Como é que pode? O meu vizinho não é crente, irmãos, e tem carro novo. Olha o meu carrinho velho. Como é que pode? Aí, tá vendo? Então, como é que pode, irmãos? A lei anula a fé. Às vezes o cara lá não está debaixo da lei. A lei tem a maldição da lei, irmãos. Não é o pecado que vai anular sua fé, é a lei. Deus imputa justiça no ímpio. Está na Bíblia. E aí? Nós somos salvos é pela fé. A graça que vai nos salvar, o seu favor, o seu amor por você. Mas aí você tem que ter a fé para ser curado. Você tem que ter fé para ser salvo. Quem tem fé aí, diga amém, irmãos. Graças a Deus. Então nós não podemos, irmãos, ter justiça própria. Não vamos fazer como Jó. Vamos olhar para Cristo. É só Ele tem a palavra de vida eterna. É só Cristo que te salva, irmãos. Só Ele. Graças a Deus. Porque nós vimos na Bíblia, irmãos. Já estou encerrando. Quero agradecer. Nós vimos na Bíblia aqui, irmãos, que Deus, Ele jurou. Deus, Ele jurou. Você já viu quando o soldado vai jurar a bandeira? Como é que ele faz? Né? No quartel, né? Todo dia chega todo mundo, né? Aquele negócio todo. A bandeira sobe, ele não põe a mão aqui e tal. E tem uns, não sei se cantam o hino do Brasil, não sei. Aí eles ficam lá, todo mundo lá, tá de manhã, jurando a bandeira. Deus, Ele jurou, irmãos, que nunca mais mirará contra você, ó. Nunca mais mirará contra você. Deus, Ele jurou, está aqui, ó. Está aqui em Isaías 54. Que Deus nunca mais te julgará. Ele fez um juramento, eu juro, irmãos. Nunca mais eu vou julgar. Quem está em Cristo, continua lendo, continua lendo. Quem está em Cristo nunca mais será julgado. Posso ouvir um amém? Não há condenação para aquele que está em Cristo, povo. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. E as palmas louvam o Senhor, bem forte, irmãos.